Essa pontualidade britânica. Saúde! Saúde. Que eu copiei do que vocês fizeram lá no Cachorro de Feira. Produzir conteúdo não é você pensar em números ou pensar em dinheiro, cara. Comer o omelete. O omelete do Juca. Fala, meus filhos, beleza? Tá começando mais um Entre Papos e Caldos. E hoje, com esse monstro sagrado da internet, cara, esse editor, esse videomaker, esse tudo, esse podcaster, Léo Sui, cara, que além de ser tudo isso que eu falei pra você, é um dos caras que mais compartilham conhecimento na internet. Bem-vindo, Léo. Muito obrigado. Que honra estar aqui na parte de baixo que André Barros esteve na semana passada. André Barros que já está aqui, que eu vi ele subindo aqui. Passou aí? Passou aí? Passou, André Barros. Olha, a audiência tá qualificada. Cara, obrigado por ter vindo. Lembrando que eu quero pedir desculpa pra você por não ter feito o caldo do Lennon chegar aí, mas um dia você experimentará esse caldo que tá queimando meus dedos aqui. Então, Esse enquanto caldo eu vou, é molhando a boca enquanto isso, né? Lennon Bar lá do CPA3. Lennon, que durante a quarentena você entra em contato com ele no inbox, que ele faz o caldo. Ele explica como você pega o caldo, demorou? Quando eu for pra Cuiabá, Lennon, então me aguarde. Cara, o Cachorro de Feira ia querer morar lá no Lennon. É sério. Ia querer morar lá, sério mesmo. É um lugar tão aconchegante, assim, que você chega, você parece estar na sua casa, todo mundo é de casa, assim, sabe? É amigo, parceiro. É massa. É quebrada, é massa. né? É nossa quebrada. Então, Marquinhos, estou à sua disposição aqui. E André Barros, eu assisti você como youtuber, está muito bom o seu vídeo. Eu ainda não postei, mas eu vou postar. Eu curti demais, André. Ficou muito legal, cara. Eu falei pro André, cara, é uma forma diferente, que é uma espécie de react, mas com conteúdo. Com conteúdo não mais só, profundo, só é. da reação, assim, sabe? Mas, Léo, fala pra quem tá nos assistindo aí, quem é Léo Sui? Eita! Então vamos lá. Marquinhos, obrigado primeiro pelo convite. Tá aqui no seu arroba, aqui no seu espaço. Léo Sui, hoje conhecido como Japonego, como editor, mas eu já fui tanta coisa, Marquinhos. Rapaz, ó, já joguei bola, na categoria de base lá no Terrão, quando eu tinha meus 12, 13 anos, queria ser jogador, aí larguei. Cara, já fui músico, já toquei na noite também. Na época com os meninos do Cachorro. Já fui diretor de orfanato, cara. Minha mãe teve um orfanato. Eu fui diretor lá da parte artística, de lá que eu conheci os moleques também. Então, eu cresci dentro de um orfanato, então eu convivi com muita molecada lá. Era uma casa de transição, então algumas crianças ficaram um bom tempo e outras passavam. Então, eu cresci dentro do orfanato. Eu acabei virando diretor lá também. E também já fui dirigente de terreiro, cara. Minha família tinha um terreiro com a minha avó, depois passou para minha mãe, e eu dirigi durante 15 anos. Então eu já fiz bastante coisa. Sou formado em administração, toquei a empresa familiar que era do meu pai, né, que ele fundou aqui no Brasil, de máquinas para lavanderia industrial. Então fiz administração, só que não era minha pegada. Ficar dentro do escritório não era. E aí, em 2012, eu comecei a largar, conheci a edição, fui totalmente autodidata, fuçando no YouTube, e aí me apaixonei e comecei a migrar e hoje eu vivo disso. Então é um resuminho aí das coisas que eu já fiz. Mas dentro de cada área aí que eu falei, cara, tem muita história e muita coisa que eu já vivi. Então hoje o que eu faço, por exemplo, de produção nas gravações externas, é muito que eu vivi na época de banda, por exemplo. Na minha época não tinha, quando eu era moleque, não tinha internet. Então a gente ter banda era um sacrifício pra gente gravar um CD, cara. A gente contratava horário em estúdio de madrugada, então a gente trabalhava o dia inteiro, ia pro estúdio 11 da noite, ficava até as 4 da manhã para conseguir gravar um CD. Aí a gente fez um lançamento, meio que na raça também, sabe? Era tudo difícil. Então toda essa vivência que eu tive lá atrás, eu acabo usando hoje, né? E também na parte comercial, porque eu cuidava na parte comercial da empresa, e também na hora de vender show, na hora de ir atrás de patrocínio, era tudo isso, era tudo na raça. Então, começou assim. Isso, cara. Muito parecida demais a história. Assim, já fui músico também, toquei durante 13 anos, gravamos CD, gravamos DVD, sei desse corre todo aí. Não é fácil, né? Do perrengue que é. A banda era de pagode, samba?
Cara, eu comecei com uns 14 anos a tocar cavaco, era pagode samba. Depois a gente migrou para samba rock. A gente tocava muita soul music. Então, que massa. acabou misturando isso daí. Que massa. E eu vou te falar que eu ia usar a camiseta... Você falou que foi diretor de um terreiro. Busquei uma camiseta. A camiseta que eu ia usar era Alecrim, Arruda, Guiné e Samba. Boa. Só que não encontrei, que é a camiseta do Samba das Pretas. Inclusive, uma coisa engraçada. Eu fui quando a gente começou o F4L, não vou contar do F4L, só uma coisinha. Eu fui no Pânico, como Robert, pra visitar, e o Emílio me chamou para conversar. E nesse dia, tem até essa entrevista no YouTube, é só jogar Léo Sui, lá no Pânico vai aparecer. O entrevistado não foi, que era o Rony Von. E aí, a Paulinha, produtora, falou, ela tava correndo, ela falou, escreve aí o que você quer, o que você é, o que você quer falar. Eu escrevi um monte de coisa. Dentre delas, eu escrevi do terreiro, que eu tinha aberto um Instagram chamado Seu Zé Pelo Mundo, né? Por causa do Seu Zé Pelim. E coloquei lá. E o Emílio não gostou e começou a puxar a resenha sobre o terreiro. Aí eu fui pra falar do F4L e acabei falando só de terreiro. Então tem isso aí no YouTube. Se você jogar Seu Zé Pelo Mundo ou Léo Sui no Pânico, vai aparecer isso daí. Que massa, cara. Você começou a falar do F4L aí. Eu queria saber como é que tá sendo essa retomada do F4L pra vocês. Se isso estava planejado. Como é que tá sendo? Cara, para falar da retomada, eu tenho que falar um pouco da vinda do F4L também. Porque quando a gente planejou lá atrás, na época que era o Bruno ainda, a gente pensava em longevidade, a gente pensava como uma empresa já lá atrás, né? A gente pensava em viver disso. E quando ele saiu, a gente falou, falta uma perna. Então a gente deu um tempo, acabou depois entrando a Isa, o Palermo, as coisas começaram a andar, andaram bem. Aí a Isa acabou indo para a TV Corinthians, aí o Palermo também já estava querendo outros voos, aí a gente trouxe o Eleven, que era do pedido, pro F4L. E só que assim, cara, pra gente produzir conteúdo, a gente não pode produzir por dinheiro, a gente não pode produzir apenas por número. Cara, tem que ter uma motivação e fazer sentido, né? E chegou numa época que não estava mais fazendo sentido o que a gente estava fazendo. Porque a gente não fala a linguagem para molecada de 12, 13, 14 anos. A gente quer falar para o público mais velho, só que quem vinha era molecada e a gente não estava achando, né? E aí, vamos dar um tempo. A paralelo a isso, começou a aparecer muito cliente, né? Porque o F4L acabou virando uma produtora. Então, vamos dar atenção aos clientes e vamos ver o que acontece. E aí veio essa virada. Começou a voltar a vontade de fazer, até pela descoberta do podcast pra gente. A gente começar a conversar com pessoas mais velhas. Por exemplo, você caiu lá no F4L, né? Você não é um moleque de 12 anos. Então esse público como você começou a vir. Começou a vir. E aí a gente falou, vamos começar a conversar com ele. E por isso que veio essa retomada. Então a gente ainda tá devagar achando o nosso espaço, achando a nossa linguagem, o nosso conteúdo, para quem que a gente quer falar, quem está conversando com a gente. E o conteúdo está começando a nascer, né? Trouxemos o grande César Cartoon, que é um baita cara também para você conversar depois, que ele tem muita bagagem também, muita bagagem artística, incrível. Exatamente. E ele é muito criativo e assim, casou com as ideias e a gente está começando a produzir. Então essa retomada estava planejada, mas ela precisava vir de dentro, né? Não era só produzir números e produzir por dinheiro, por exemplo. Você falou um pouquinho sobre o Bruno, o Fred, do Desimpedidos. Vocês sentiram a saída dele assim? É claro que eu acho que vocês vibraram com a ida dele, mas assim, teve se ele continuasse, talvez... Cara, é assim, a gente vai conversar hoje com a visão que todo mundo que está aqui na live, que está vendo no YouTube, tem do Fred hoje. Mas a gente está falando lá de 2014, 2015, né? Que na época a gente tinha de referência os Desimpedidos, que estava o Kibe Louco ainda na época, né? Então não existia tudo aquilo. Então, quando a gente começou, a gente já pensava o F4L como uma empresa. A gente já queria viver disso lá em 2013 e 2014. Então, quando surgiu a possibilidade
da vaga lá no Desimpedidos, a gente incentivou muito ele. E ele ficou em dúvida, a gente conversou muito. Eu lembro da reunião que foi ali na Paulista. A gente estava numa mesa de bar ali, falou, não, cara, você tem que ir, porque o principal era a gente viver do que a gente gostava, e não só o F4L, né? Então, quando ele saiu, a gente ficou muito feliz que ele entrou, e a questão do sentir, a gente ainda estava achando o que era o YouTube, né? A gente estava começando a produzir conteúdo. Então, cara, a gente sempre falou, e ele sempre falou pra gente também, eu crescendo lá, todo mundo vai crescer de alguma forma, e foi o que aconteceu, entendeu? Exato. Então, a gente sentiu, porque ficou distante, era outra realidade, né? Porque lá realmente era tudo muito grande, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu com os feedbacks que ele dava. Cara, a comparação era absurda, cara. Como a gente ralava aqui, a estrutura que tem aqui. Então a gente foi crescendo com os comentários que ele tinha lá da MWD, lá nos vídeos em si. E a gente cresceu e agregou muito pra gente, cara. E ele parece ser um moleque sangue bom pra caramba, né? Nossa, eu vejo sempre ele puxando a galera que já fazia parte da vida dele, o Careca, você, ele sempre fica pontuando essas pessoas, não deixa esquecer, sabe? Aconteceu uma coisa bem legal, que foi o seguinte, ele tinha, então, a galera, quando ele era mais novo, teve a galera na época do F4L, na época de faculdade, assim, e o pós, né, que fez stand-up, e os youtubers. No aniversário que ele teve lá, acho que em 2016, se eu não me engano, ou 2017, ele fez um futebol e criou um grupo com esses amigos. Cara, e todo mundo ficou amigo real. Então, toda a galera da fase dele, antes, durante, agora e depois que ele virou youtuber, todo mundo ficou amigo. E que acabou criando um grupo, a amizade, e ficou um grupo muito grande com vários setores ali dentro. Então, realmente, quem é fã do Fred não tem ideia o quanto o Bruno é gente boa, o quanto o Bruno é talentoso, não tem ideia. Pode parecer, mas convivendo você vê que o cara é muito maior do que ele apresenta, do que ele aparenta ainda, cara. Cara, eu curtia, já curti o trampo dele. Quando eu vi o lance, parece bobo assim, mas quando eu vi no comecinho da série, que ele mostrou o carrinho, que ele fazia o corre com a mãe dele, de doce e outras coisas que ele vendia, eu falei, cara, sim, é um moleque diferenciado mesmo, né? Não é... Cara, a gente tinha cada história, na época que a gente ia gravar, tinha que aproveitar, porque só tinha dinheiro da construção, sabe, ida e volta, então tinha que aproveitar da semana, só tinha um dia, então tinha que aproveitar o dia que tinha dinheiro pra gente gravar uma porrada de vídeo lá. E teve um dia que o Rafa e ele voltando, a moeda caiu do bolso ali da 23, cara, quase perdeu, você já contou essa história em alguns lugares. E era uma época que a gente passou muito perrengue, cara, muito perrengue de grana. E do F4L pro Cachorro de Feira, como é que isso surgiu? Como é que surgiu a ideia? Surgiu com a ideia de ser um podcast mesmo ou não? Você falou, vou juntar essa gurizada para fazer alguma coisa. É o seguinte, como eu consegui migrar da empresa familiar que eu tinha, da minha vida, que era um saco realmente trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde no escritório, eu consegui migrar e consegui pagar minhas contas e viver de produção de conteúdo, me remeteu muito à época da banda, porque eu falei, pô, se existisse YouTube naquela época, cara, as coisas poderiam ter sido diferentes. Porque a gente não conseguiu gravar um clipe, a gente tinha tudo ele montado já, a gente não conseguiu. Aí passou o tempo, a banda acabou, a gente distanciou, e aí o Wilton veio em casa, falou, Léo, você tá aí, fazia muito tempo que a gente não se via, ele veio aqui em casa. Aí a gente trocando ideia, ele falou, cara, eu preciso de abrir um pouco a cabeça, porque eu não aguento mais, ele é vendedor, trabalhar em loja, tal. Eu falei, cara, dá pra vir pra esse meio aqui, mas eu não sei se o YouTube é a nossa cara, sabe? Não sei se vai ter condição deles trabalhando, saindo 4 horas da manhã pra trabalhar, tal, se ia dar certo. Eu falei, vamos fazer um teste? Eu tenho ideia de fazer um podcast, mas eu não sei como é que faz. Então, eu falei, eu tenho um gravador aqui, vamos gravar? Ele veio em casa tomar um café e a gente gravou. Então, o primeiro episódio até o gravador aqui, ó, foi esse Zoom aqui. Eu botei pra gravar ali na mesa e a gente ficou conversando. E aí, deu uma hora. Eu falei, ó, eu não sei como é que sobe o que é um podcast, me dá uma semana. Cara, vou pesquisar e vou fazer. Na semana seguinte, eu consegui abrir o podcast no Spotify. Falei, cara, deu certo.
E a partir daí, então, a gente começou a vir. Ele vinha toda semana, ele estava desempregado nessa época aí. Ele vinha toda semana, a gente gravava. E aí, depois veio o Newton, que é o irmão dele. O que vocês estão fazendo? E aí, ele começou a frequentar as gravações sem participar. Até que um dia o Newton não pôde vir. Eu falei, Newton, tu vai gravar, vai pro microfone. E a partir daí surgiu o projeto. Só que aí eu falei, cara, precisa ter uma essência. Muito que o André fala, precisa do DNA, pode mudar o rumo, mas o DNA tem que continuar. E o DNA, como a gente se conheceu no orfanato, a realidade que o orfanato proporcionou de experiências, de conhecer lugares, enfim, pessoas também, de tocar em lugares, a gente falou, pô, é uma ponte da periferia do que a gente vivia naquela época para o mundo que a gente não conhece, né? Então, o propósito do Cachorro é mostrar o que a periferia tem, a visão da periferia sobre as coisas que acontecem e levar para a periferia uma experiência, uma vivência diferente. Por exemplo, eu levei eles num dia que teve um Media Day do Fred com vários canais e tal, eles foram comigo. Então, viver aquilo para eles foi diferente. E aí eles passam para os moleques lá, porque querendo ou não, os moleques lá no morro, cara, o tráfego, a correria, o corre, ele é muito tentador, velho. Então, não cair para esse lado é muito difícil. E se você vê uma perspectiva diferente, gente que deu certo, principalmente o Ju Canalha é um baita exemplo para eles. Porque é um cara de quebrada que deu certo e sabe qual é a origem dele. Um puto empreendedor, né? Então, o podcast, a gente consegue trocar ideia. Por que eu pensei no podcast? Porque o público, cara, não tem tempo de ver o YouTube. O cara tá trabalhando o dia inteiro, volta para casa 2 horas e meia de busão, no metrô, do trem, não tem como ficar assistindo, mas consegue ouvir. Então, nosso público começou a crescer quando começaram a entender o que era o podcast. E aí deu certo, cara. E uma coisa diferente que deu certo no Cachorro, que eu testei também muito, porque minha grande referência, o Solari, que acabei ficando amigo dele, pode dizer assim, a gente trabalha junto em alguns projetos já, cara, como divulgar com imagem, entendeu? Talvez o episódio inteiro não, mas alguns trechinhos com a imagem faz muita diferença. Cara, é sensacional. O Solari eu acompanho desde o... Oh, meu Deus. Legendários. E agora, com podcast, quem gosta de podcast, quem já teve a oportunidade de ouvir o Sistema Solari, cara, o cara fala, a forma que ele fala parece que aquilo é o melhor momento da vida dele, assim, sabe? Ele vai... Só um parênteses sobre o Solari. Eu tive a experiência de ir lá no estúdio dele, na casa, ele me recebeu lá e ele me mostrou todo o projeto que ele idealizou. Então, a gravação do podcast lá dele é uma experiência, cara. Desde que você entra no apartamento, né, que é o estúdio dele, onde você senta, a posição da cadeira, a luz, o que está em cima da mesa, a água que você bebe, a forma que ele vai conversando, principalmente para quem vai fazer podcast, o diferencial, cara, a frequência. O YouTube, você fica assim, eu tava gravando agora com o F4L, a gente fica elétrico. No podcast, a gente baixa a frequência, cara. A gente fala mais baixo, a gente ouve o outro. Então, isso faz muita diferença. Isso é o que que eu fico apaixonado no podcast, cara. Que massa. E quando que se deu, quando foi criar o canal, você falou, já tem a experiência da banda, assim, mas a experiência com audiovisual, de produzir, de lance de captar, editar e fazer tudo, isso foi acontecendo? Você se preparou para isso? Eu vi que você falou que foi autodidata, mas eu tô rindo. Foi um start? Eu tô rindo porque eu tava conversando com meu primo uns minutos atrás que ele me ligou, que assim, cara, quando eu vejo que é possível fazer, e a maioria das vezes eu não sei como fazer, eu encaro. Então, eu conheci o Rafa num curso de jornalismo esportivo. Quem já se formou em jornalismo foi fazer não é uma pós, mas é um curso livre de jornalismo esportivo, né? Eu acho que era o único que não era jornalista lá. Todo mundo era jornalista, eu era administrador. E isso em 2012. E lembro que numa pergunta lá que teve, o que vocês querem fazer quando vocês saírem daqui? Cara, de 30 pessoas, 27 levantaram, eu quero trabalhar na Band, quero trabalhar no Sport TV, quero trabalhar na Globo. Eu e o Rafa, a gente falou, a gente não quer trabalhar em lugar nenhum, a gente quer ser nosso chefe. Mas vocês vão trabalhar onde?
a gente vai criar nosso negócio. Foram os únicos. E ali eu não conheci o Rafa, a gente conheceu no último dia que a gente ficou amigo. E aí ele falou, cara, eu tenho um blog, só que eu não sei fazer vídeo. Eu falei, eu sei. Eu não sabia. Só que eu sabia que dava pra aprender, entendeu? Eu tinha uma câmera de celular, um negócio bem, bem básico. Cara, fui atrás, comecei a estudar, assim, tudo que eu aprendi eu estava de madrugada. Então, quem me ajudou a entender sobre câmera, sobre edição, Rodrigo Fernandes de Jacaré Banguela. Foi o primeiro canal que eu escrevi, e eu ficava prestando atenção como ele gravava, porque ele mostrava os bastidores. E aí eu comecei a aprender sobre o que era câmera, como gravar, como captar. Ali, quando a gente abriu o canal do F4L, eu comprei uma câmera usada e foi na raça, velho. Foi na raça. Era uma gravação, eu estudava antes, gravava, depois vi o que eu errei e assim eu fui aprendendo a gravar, a captar, a editar, a qual computador comprar, e foi sempre assim, juntando dinheiro 6 meses, comprava, aprendia e fazia. E é tudo assim, cara. Então, até hoje, se eu não sei, eu vou atrás e faço com você, mano. Eu acho que é o lance de peitar o rolo e falar, não, vamos. Isso eu quero fazer. É muita essência do cachorro de feira. A gente se virar com o que tem, se virar com qualquer governo. A gente tem que se virar, cara. Ninguém vai fazer por nós. E por isso, que eu falo que, por exemplo, os foras de série, o conteúdo que eles estão fazendo é muito importante. O conteúdo, a profundidade é muito importante para quem está lá embaixo, entendeu? Tá tão acessível a linguagem, o conteúdo, que só não aprende quem não quer, velho. Porque assim, eu que sou publicitário, cara, quem é da publicidade tende a colocar o marketês no meio da história. Uhum. Por que não deixar isso mais raso, sabe? Mais entendível? Um exemplo, se eu for falar no cachorro, cara, você é um empreendedor. É diferente de eu falar, cara, você trabalha por conta. Rapaziada, entende. Isso? Entendeu? Empreendedor Então, parece que descola, né? Descola, é distante. Eles não tiveram referência, mas trabalhar por conta, a mãe trabalha por conta, o tio trabalha por conta, talvez o pai não esteja em casa, mas ele faz uns bicos. Então, trabalhar por conta é o que dá referência para o nosso público, por exemplo. Sobre referências, ser referências e ter referências. Você criou um grupo que chama Rala que Rola, é isso, né? No Facebook. Isso. De onde que veio isso? Essa cultura partiu de que lugar, assim? Cara, a essência disso é muito da minha vivência, por exemplo, do meu crescimento. De crescer dentro do orfanato, ali todo mundo se ajudar, de dirigir um terreiro. Por exemplo, no terreiro a gente atendia 150 pessoas por semana, né, de atendimento assim. E coordenava mais ou menos 30 trabalhadores lá. E era um atendimento e assim, de ajudar um, ajudar o outro. Então isso eu já trago desde quando eu era moleque. Mas a prática em si do grupo, por exemplo, quando o F4L começou a ficar conhecido, eu não estava na frente das câmeras, né? Mas várias vezes eu aparecia, ou principalmente quando a gente ia gravar com o Desimpedidos ou o Fred fazia stories, eu estava com a câmera na mão e meus directs eram assim, cara, me dá uma chuteira, cara, pede um salve pro Fred, ou cara, me ensina a fazer isso. E começou a ser muito constante, muitas perguntas iguais, básicas, sabe? E eu não estava conseguindo dar atenção, responder. Aí eu resolvi criar um grupo. Falei, gente, eu vou criar um grupo lá e concentrar lá. E, deu 100 pessoas, se eu não me engano, na época. E eu comecei a postar coisas lá, dividir dúvidas que surgiam lá sobre produção. Aí eu pegava algum conteúdo e jogava lá. Eu nem sei, acho que tem 2 anos esse grupo, se eu não me engano. E tanto que o podcast também começou a nascer lá. Tudo que eu aprendi eu jogava lá para compartilhar. O porquê? Eu entendo que esse mercado, quando a gente começou, hoje ainda tem preconceito para quem é produtor de conteúdo, quem é youtuber, quem é influencer. Naquela época, em 2014, 2015, você é louco, você vai largar o trabalho de empresa para mexer com internet, você faz site, você faz o quê? O pessoal não entendia. E eu via que era muito importante, quanto mais gente dando certo no mercado, mais marcas vindo, ou seja, quando a maré sobe para todo mundo. Exato. Né? Então, isso foi muito legal nos canais de futebol, por exemplo. Todo mundo é amigo, todo mundo se ajudava nas gravações, enfim. E quando eu via moleque com talento vindo perguntar,
Alguns eu respondo, beleza, eu dou aquela atenção, outro fala, cara, esse cara é diferente, tá? Vou dar 2 exemplos aqui, cara. César Carton que mandou um direct e você. Ó, esses caras são diferentes, esses caras têm conteúdo, esses caras sabem produzir, entendeu? E aí, por exemplo, DVD também, DVD Food, entrou lá no grupo Rala que Rola. Então, é igual ser jogador de futebol. Os caras viram só ser um Neymar jogar no Real Madrid ou Barcelona. Não, tem Série B também, tem Série C. Exato. Você pode viver sendo um jogador de futebol, tendo um salário ali bem razoável, mas você consegue trabalhar jogando futebol. A mesma coisa para o produtor de conteúdo. Os caras miram o Whindersson, miram o Fred, miram os caras grandes, mas não. Dá para trabalhar ali numa Série B, numa Série C e viver disso. Só que tem que ralar muito. Só que esse é o preço que a maioria não quer pagar. A maioria quer começar, quer gravar com gente famosa para explodir, para virar famoso. E não é isso. Gravar conteúdo, produzir conteúdo, não é você pensar em números ou pensar em dinheiro, cara. É pensar em produzir algo que vá ajudar, no mínimo, quem está assistindo. Então, vai resolver uma espécie de problema de alguém. Exatamente. É algo que você sabe que você pode passar para frente. Então, produzir conteúdo é isso. Então, se você quer produzir conteúdo, saiba que você tem que fazer isso e trabalhar muito, coisa que a maioria não quer fazer. E o trabalhar é assim, se você reclama que você vai entrar numa empresa, entrar às 7 e sair às 5, você vai trabalhar, produzir conteúdo, você vai acordar às 6 e vai dormir às 11, o dia inteiro trabalhando. Mas, cara, eu não troco essa vida por ficar dentro do escritório. Eu tava conversando exatamente isso com meu primo. Meu primo, ele foi morar em Uberlândia e ele falou, Léo, ele é designer, trabalhei a vida inteira para empresas e achando que eu ia chegar nessa idade que a gente está hoje, ganhando bem, tendo um cargo bom, e sempre eu trabalhava e na hora de cortar os custos, mandava a galera que estava aprendendo embora. Fora a questão de ser negro dentro da empresa, numa empresa grande, naquela época fazia muita diferença, falando de 15, 20 anos atrás, fazia muita diferença. E ele, falando hoje ele trabalha por conta, sozinho, ele é designer, atende os clientes dele, faz o horário dele, acaba ganhando muito mais, e essa é a reflexão que a gente chegou. Cara, se a gente tivesse essa coragem de ter chutado o balde um pouquinho antes, talvez as coisas fossem um pouquinho... Mas ainda tem muita vida para viver, né? Tem muita coisa para trabalhar. Você falou de coragem, o Thiago Marques passou aqui também, trabalhou comigo um tempo, e acabou de falar isso. O mundo é dos corajosos. Como diz Emílio Sorita, tem dois tipos de pessoas, quem tá no palco e quem tá na plateia. Quem tem coragem de botar a cara e quem só fica assistindo, né, cara? Léo, você acha que hoje é o Matheus Nax, se eu não me engano, vê se eu falei certo o seu arroba. Léo, você acha que hoje os canais de YouTube estão muito monótonos, por exemplo, do segmento de futebol? O que eu acho que não é questão de ser monótono, é questão que alguns canais despontaram, como Desimpedidos, como Banheiristas, o Vosso Canal, entre outros aí, grandes. Ficaram grandes e acabaram virando referência, que antes esses canais não tinham referência, então eles produziam o conteúdo que eles queriam. Acabou virando referência, as pessoas começam automaticamente a imitar. E aí ficam canal imitando o canal, depois o canal imitando a imitação, o canal imitando a imitação da imitação, e aí não tem mais referência, ficam produzindo as mesmas coisas, e a geração muda, a tecnologia muda, então não dá para você começar um canal mirando o Desimpedidos ali e que a trajetória é totalmente diferente, cara. Sobre o cachorro, qual que é a pretensão, quais são as projeções? Vocês sempre falam, o Wilton sempre fala, o Léo é o planejador, é o cara que organizado. Existe uma projeção, queremos chegar em tal lugar, queremos cachorro de feira para virar isso ou aquilo? Nós estamos a 10% só do que a gente quer fazer. Então hoje o podcast e o Instagram, eles talvez nem 10% do projeto em si. A gente quer ser um portal, a gente quer virar um portal de internet com um blog e criando um conceito lá dentro, tanto de vestimenta, de estética negra de periferia. A gente trouxe a mania da gente, que é uma marca de roupa para periferia, para quebrada. A gente quer trazer referências de literatura, referência de cinema, referência gastronômica, enfim, para dentro desse portal. E futuramente também virar um livro
trajetória do cachorro e ali ter colunistas e virar um projeto para a quebrada em si, né? Que dê oportunidade para a quebrada falar. Então a gente fala cara, que os o livro dá para ser até coautoria, né? Cada um escreveu um capítulo. Exatamente. Então a gente talvez conte a trajetória ou a mudança de vida de cada um, mas isso tudo está sendo construído, né? É só a vivência que vai construir. Então, e o norte, o nosso DNA é fazer a ponte da periferia, e os nossos microfones, eles têm que estar abertos sempre para a periferia falar. Então, a nossa construção agora é que as caixas de som estejam no local certo, com a potência certa, para que quando a periferia for falar, ela possa ser ouvida. Então, a gente está construindo esse espaço, a gente está construindo, achando o nosso espaço dentro dessa comunidade da internet para virar ali um grande alto-falante mesmo. Cara, tem um primo meu que criou o Nós do Morro, lá no Rio de Janeiro, o Guti Fraga. Cara, isso pra mim é um resumo do que você tá falando também. Trazer o holofote pra onde não tem, dar voz pra quem não tem, saca? Isso é genial. Continue, por favor. Porque a gente vê que, como os meninos mesmo, o Wilton, o Teco e o Nilton, eles têm muito talento, principalmente de música, que o pai deles tocava na bateria da Vai Vai, eles nasceram com o dom da música. Eles são compositores. O Teco, por exemplo, ele é muito instrumentista autodidata, né? Ele toca tudo. Ele era nosso baterista na banda de soul. Toca violão, toca guitarra, toca cavaquinho, enfim. Fora a percussão. E a gente vê muito talento lá, só que assim, o Tecão tá trabalhando num condomínio de prédios, o Wilton, vendedor. Cara, sai cedo, de madrugada, 4 da manhã, para chegar no trabalho às 7, trabalha até às 6, 7 horas e volta para casa às 10 da noite, sabe? De segunda a sábado. Só tem o domingo para ficar com a família. Cara, esses moleques precisam produzir, é muito talento represado, sabe? Então, como eles, na periferia tem um monte. Então a gente precisa dar vazão para isso, né? Exatamente, tem que abrir caminho e mostrar, por exemplo, que a internet, como produtor de conteúdo, dá para fazer e dá pra gente viver ganhando até mais do que ganha, mas tem que quebrar aquela coisa, estabilidade, carteira assinada, dá para fazer, é só se planejar, fazer direitinho, trabalhar bastante e usar o talento. Dom só não basta, entendeu? Exato. O dom precisa ser lapidado e o suor faz muito mais parte da conquista do que só o dom. Por exemplo, Experimentando por Aí. Experimentando por Aí eu tenho que fazer junto com os outros clientes também. Ele é um cliente. Ele é um cliente, exatamente. A produtora, a Por Aí Conteúdo, cria conteúdo para diversos clientes e o Experimentando por Aí, saca? Então tem que ter essa divisão. Vai ter que ser até mais tarde? Vai ter que ser até mais tarde. Mas depende se você quer. Eu falo para os meninos, no começo eles falavam assim, eu tô trabalhando, no meu dia de folga eu vou gravar. Eu falei, não, mano, no dia de folga você tá trabalhando também, então você vai trabalhar dia sim e dia sim. Não tem dia sim e dia não. Dia sim e outro também, né? Exatamente. E Léo, é isso. De tudo isso que todas essas experiências, música, administração, diretor do orfanato, diretor do terreiro, enfim, de todo esse universo de coisas. Não precisa ser daí também. Qual foi a sua melhor experiência de vida até hoje? Cara, pessoalmente é o nascimento das minhas filhas. Então, pessoalmente, né? Mas falando de trabalho, cara, assim, quando a gente fez o lançamento, eu vou falar umas 3, igual o André. O André Basta também, ele tem uma miguelada aí. Cara, quando a gente... Deu uma roubada no jogo. A gente conseguiu gravar um CD e a gente... gravou uma mídia e na época era CD pirata, a gente comprou vários e ficou, não tinha como imprimir. A gente fez 100 CDs e a gente alugou um espaço ele falou, vamos lotar isso aqui e fazer um show de lançamento. A gente não sabia se ia dar certo, não ia dar. Eu sei que no dia tinha 300 pessoas, mas estava lotado o lugar e o nosso CD era dentro de uma marmita. Então a gente fez aquelas marmitas de alumínio, camiseta, CD, adesivo, as letras das músicas e era uma marmita. Então todo mundo que comprou lá o ingresso ganhava essa marmita e era o kit. E quando a gente subiu no palco, velho, a gente não tinha visto a galera.
gente estava atrás do camarim, quando a gente subiu no palco e viu todo mundo ali, que estava ali por causa da gente, velho, foi uma experiência foda, muito marcante. E a segunda foi a maior experiência que eu acho que uma das maiores. Assim, o F4L me proporcionou muitos sonhos. Eu realizei muitos sonhos através do F4L. Mas quando a Nike levou a gente para o México, minha primeira viagem internacional, a gente ficou uma semana lá. E o que eles proporcionaram para mim, né? Porque assim, meu sonho de moleque era ser jogador, jogava no terrão. Eu não tinha dinheiro para comprar chuteira. Não tinha chuteira Nike naquela época. Era Diadora e olha lá. E ali, jogar no Estádio Azteca, com o seu nome no vestiário, com a chuteira, ganhar roupa, tudo. Mano, e conhecer o Ronaldo Fenômeno, ficar trocando ideia com ele dentro do gramado, foi algo muito foda, entendeu? Então, tudo isso, tudo que o F4L proporcionou, cabe nesse ponto. Mas essa ida pro México foi realmente um divisor de águas na questão de você ver que dá pra chegar, sabe? Léo, agora nós vamos pro um lado do não sei o que lá. Você prefere ficar atuando na frente das câmeras, gravando na frente das câmeras, ou dirigindo, captando atrás das câmeras? Captando, porque eu acho que eu rendo mais, sabe? Mas eu preciso falar. Então, mas eu consigo falar através das minhas edições. Muita gente percebe isso, então, atrás das câmeras. Você prefere YouTube ou podcast? Podcast, assim, com os olhos fechados e os ouvidos abertos. Ale Oliveira ou Bolívia? Cara, a Ale Oliveira. Assim, o Bolívia é o cara sensacional. O cara por trás do Bolívia também é um grande cara, assim, sempre me tratou muito bem, a gente troca ideia quando a gente se encontra. Mas o Ale me deu uma oportunidade profissional, até preciso de um parênteses rapidinho. Quando ele foi chamado para a reunião que apresentaram a F4L como produtora, no dia, por causa da agenda que a gente ia fazer, eu não ia pegar o trabalho com ele, sabe? Então eu lembro que eu cheguei, até atrasou a entrada lá no restaurante, e aí eu mudei de ideia nesse caminhar. E cara, não importa o que ele me propor, eu vou aceitar, porque eu acho que vai valer a pena. E ele, na época ali, ele falou, só ideia, não tem nada pronto, você acredita? Eu falei, acredito, cara, pode levar o tempo que for. Cara, não deu 3 meses para entrar patrocínio, sabe? E trabalhar com ele, trabalhar com o Ale, conviver com ele todo dia, a gente fala todo dia, a produção de conteúdo. O cara tem um coração enorme, o cara trabalha demais, o cara, sabe, vive mesmo pro público, então, o Ale. Você prefere sua vida pré-cirurgia ou pós-cirurgia? Parece que é uma resposta simples, né? Mas não é, não. Eu prefiro pós, mas eu aprendi muito com a cirurgia. Eu tive 2. Uma que eu quebrei a perna na Arena do Corinthians. E a partir que eu quebrei a perna e tive que colocar placa, é o que me deu problema nas costas também, né? O que desencadeou meu problema nas costas, que eu já tinha, mas que agravou. Então foram 2 anos aí de muito aprendizado. Quando você fala o pré, eu parei para pensar pelo aprendizado que eu tive. F4L ou cachorro de feira? Cara, o cachorro de feira só existe por causa do F4L. E o F4L só existe por causa dos moleques do cachorro de feira. Então, um depende do outro. Nike ou Adidas? Cara, eu sou fã da Nike desde moleque. Então eu tenho muito amor em usar as coisas da Nike mesmo. Não é porque eles deram para eu usar, mas eu sempre tive. Então, assim, primeira vez que eu fui lá na reunião, eu me emocionei de verdade. Eu sempre falo para eles, cara, é um prazer vestir Nike, porque é uma atitude, tanto que eles falam, cara, se você tem um corpo, você é um atleta. Então, e a Nike proporciona as melhores ferramentas para você exercitar o seu corpo. Então, cara, lá dentro da Nike, você respira esporte, sabe? Esse é o Entre Papos e Caldos. Obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia comigo aqui no ao vivo, segunda vez no ao vivo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Tamo junto, o espaço é seu. Cara, eu que agradeço, a gente se conheceu por direct, né, que você veio, acho que pelo cachorro, não lembro, enfim, a gente acabou conversando, aí você veio para São Paulo, eu tava num evento da Jovem Pan, a gente só conseguiu dar a mão
ali na grade, criou essa amizade aqui virtual, mas, cara, é como se fosse um parceiro mesmo do dia a dia. Então, não vejo a hora de ir aí ou você vir para São Paulo e a gente vai produzir algumas coisas juntos futuramente, se Deus quiser, cara. E muito obrigado pelo espaço aí e por todo mundo que estava aí na live e que vai estar assistindo no YouTube também. Exatamente. Ó, cara, eu tenho 2 objetivos. Meus objetivos eram diferentes em São Paulo. Eu quero 3. Quero ver a galera do Cachorro de Feira, que faz parte de 2 aqui, que é ir lá na Cidade Tiradentes, ir lá na Quebrada. E eu quero ir lá na padaria Leões de Israel, comer o omelete. O omelete do Juca. Tamo junto. Gurizada, esse foi mais um Entre Papos e Caldos. Hoje com o Léo Sui. Tamo junto.